Mais uma vez, convidamos a todos que tomem seus assentos para, dentro de 1 minuto, darmos início ao 4º painel do Brasil Export. Senhoras e senhores, dando sequência ao Fórum Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, que tem o patrocínio da ABEP, ABOL, a Associação Brasileira de Operadores Logísticos, ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, Ábitra, APS, Administração do Porto de Sines, ATP, Associação de Terminais Portuários Privados, CNT, Confederação Nacional do Transporte, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Deep World Santos, Grupo Eco Rodovias, FENOP, Federação Nacional das Operações Portuárias, Galote Advogados Associados, Piacentini do Brasil, Porto do Açu, Praticagem do Brasil, Samarco Advogados, Santos Brasil, Sopesp, Tegrão, TIL, Terminal Investment Limited, Unimed Santos e a realização e organização da UNA Marketing de Eventos. Apoio, Ministério da Infraestrutura. Senhoras e senhores, para iniciarmos o painel 4 com o tema Política e Planejamento de Estado para o setor de logística e de infraestrutura portuária, eu convido ao palco o senhor Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, FENOP, e conselheiro nacional do Brasil Export. Como moderador, convido ao palco o senhor Ricardo Molitzas, gerente executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, e conselheiro nacional do Brasil Export. Online, o senhor Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva, diretor de Política e Planejamento Integrado da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura. Convido ao palco a senhora Maiara Chaves, presidente da Associação Brasileira de Autoridades Portuárias e Hidroviárias, a ABEP. Online, o senhor Antônio Carlos Sepúlveda, CEO da Santos Brasil. E ao palco, o senhor Casemiro Tércio Carvalho, partner da For Infra. As autoridades no palco podem tomar seus assentos. Convido para fazer uso da palavra o senhor Sérgio Aquino. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar e agradecer Fabrício Julião pela UNA Eventos, CEO da UNA Eventos, e o nosso amigo e presidente do Conselho Campos, né? Em nome deles, eu agradeço a todos os componentes do Conselho, das estruturas, tanto nacional quanto regionais, do Brasil Export e dos regionais Export. E eu repito novamente que o Fabrício demonstrou muita coragem, inovação, assumiu riscos, e quando se faz isso, e além disso, soma-se trabalho e competência, a gente tem um resultado de hoje. Então, o resultado de hoje não é geração espontânea, é nexo causal. Parabéns, Fabrício, a todos, e muito obrigado a todos que estão aqui nesse momento para a gente dialogar um pouquinho sobre o tema que nos foi posicionado. Cumprimento também o nosso coordenador,
o Ricardo Molitsas, nossa presidente, nossa grande líder da ABEP, Maiara, e o Tércio, nosso companheiro portuário lá de Santos também. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o tema que nos foi colocado, mas antes dele, permitam, parece até que tínhamos combinado alguma coisa, né, com o Ricardo Artem, mas eu gostaria de fazer alguns destaques iniciais. Nós vivemos uma pandemia mundial, todo mundo sabe disso, mas é com orgulho que nós podemos dizer aqui no Brasil que, durante a pandemia, desde o seu início, desde os dias em que havia uma incerteza muito grande, nós não temos no Brasil nenhum navio parado. Nós não tivemos em nenhum momento interrupção de operações portuárias, né? O comércio exterior brasileiro foi atendido e continua sendo atendido, e dando garantia de competitividade da economia brasileira. As importações fundamentais, tanto para a indústria quanto para a saúde, continuam sendo atendidas, né? E nós, portanto, rendemos nossas homenagens aos trabalhadores que atuaram tanto na administração, e estão atuando na administração, nas operações portuárias, como também nós rendemos as homenagens às empresas que garantiram e têm garantido as operações portuárias, tanto em terminais arrendados, terminais autorizados, como em pontos de atracação de uso público nos portos. Nós reconhecemos os esforços da Secretaria Nacional de Portos, que providenciou legislação específica, através de medida provisória específica para o setor portuário, garantindo proteção e remuneração para os trabalhadores, como também reconhecemos o trabalho, esforço e comprometimento do secretário executivo, do MINFRA, que nos atendeu e tem nos atendido muito. Até ontem o secretário Marcelo Sampaio disse que o Aquino fica ligando e tal, porque efetivamente o tempo todo durante essa pandemia, todas as necessidades foram sempre muito bem atendidas. Nós reconhecemos também o esforço e comprometimento das administradoras portuárias e também com a coordenação da ABEP, da nossa presidente Maiara, no esforço concentrado de soluções para os ressarcimentos dos custos envolvidos, né? E também fazemos um destaque aqui especial, reconhecendo o trabalho de todos os sindicatos de operadoras portuárias dos portos brasileiros, que juntamente com os ógmos, em todos os portos brasileiros, aplicaram valores altos, que não houve ressarcimento, foram valores em equipamentos, em novos procedimentos, para garantir as operações portuárias. Esses SINDOPs, como a gente chama, não é? Que tem feito um esforço hercúleo para a plena normalidade das operações. Também reconhecemos o comprometimento e o trabalho das federações dos trabalhadores portuários, que atuaram de maneira muito responsável, e destacamos a importância de todas as associações representativas de terminais, representativas das empresas de terminais, que a gente coloca aí, que também trabalharam de maneira harmônica nessa fase para garantir as operações portuárias. Então, feito esses destaques iniciais, eu gostaria de pedir aqui, vou repetir o que meu amigo Ricardo Artem fez, eu gostaria de, juntamente com todos esses do setor portuário, parabenizar, agradecer transporte ferroviário, transporte rodoviário, todos os profissionais do sistema portuário. Eu queria aplaudir a todos que garantiram e que têm garantido a plena normalidade das operações portuárias no Brasil. O nosso tema, que precisamos comentar, fala de política e planejamento de Estado para o setor logístico e infraestrutura portuária, que nós vamos comentar hoje aqui. Em primeiro lugar, acho que sabemos que a gente vai falar em algo que todo mundo reconhece, mas a gente precisa repetir, porque, na verdade, todo mundo diz que é importante, mas a verdade é que a gente não vive essa realidade no país.
Os planos, como dizia, né, eu vou lhe citar algumas frases aqui de grandes personalidades que nos alertam para a importância de planejamento. E eu começo com essa frase aqui de um grande estadista, que talvez todos aqui conheçam, Winston Churchill, que diz que os planos são de pouca importância, mas planejamento é essencial. E o nosso foco hoje, nós vamos falar aqui sobre planejamento. Planejamento é importante, mas o comprometimento dos executores torna útil a tarefa. Não adianta só planejar, é necessário que a gente execute. O planejamento econômico adequado é aquele que é capaz de fazer o plano uma reunião equilibrada de esforços, responsabilidades com finalidades de objetivos perfeitamente definidos. Planejamento de Estado garantem previsibilidade para os planejamentos. Planejamento de Estado de longa duração garantem segurança jurídica. É com esse foco do que foi dito em painéis anteriores, né, sobre segurança jurídica e sobre importância de planejamento que a gente vai desenvolver aqui. Porque um dos grandes instrumentos que geram insegurança jurídica é a falta de planejamento. Quando não se planeja e quando não se divulga planos de longa duração, fica difícil a sociedade saber o que é que tem pela frente. Então, gera insegurança jurídica. Planejamento sempre foi e continua sendo fundamental para qualquer país. Não dá para acreditar no que essas coisas venham de maneira espontânea. E, lembrando aqui o historiador Heródoto, que disse que pensar o passado e compreender o presente para idealizar o futuro. Então, nós temos que linkar passado, presente e futuro para desenvolver o planejamento. Infelizmente, o nosso país não foca nas bases fundamentais que são necessárias para planejamento. Somos um país que não dá atenção ao passado, pois nós não valorizamos história. Somos um país que não se preocupa com o futuro, pois nós não valorizamos planejamento. Talvez seja por isso que nós vivemos repetindo frustrações no presente. Se nós queremos estabilidade e segurança jurídica, nós vamos ter planejamento. E para planejar, nós precisamos pensar em passado, presente e futuro. Um país que tem poucos e inconsistentes planejamentos ao longo da sua história. A gente começa lá, e eu não vou ficar entrando nos detalhes, né, porque nós temos que correr com o tempo, mas os primeiros registros de planejamentos mais estruturados nesse país começam ali em 1939, depois com esses planos todos que estão os nomes aí. Em 1950, esse plano SALT, que é um plano que tratava de saúde, alimentação, transporte e energia, ele é um referencial na história de planejamento do Brasil. Mas, na verdade, o primeiro grande plano estratégico de Estado que o Brasil viveu e que mudou muito da realidade brasileira foi o plano de metas do Juscelino Kubitschek, lá em 1956. Depois disso, nós passamos a ter alguns outros planos trianuais, não é? Depois, plano de ação econômica, naquelas fases de governos militares, e outros dois planos que são também considerados planos históricos e referenciais no país, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e o Plano Nacional de Desenvolvimento 2. Depois dessa fase, desses planejamentos, o que aconteceu? O Brasil entrou numa crise econômica tremenda, inflação alta, e, na verdade, não havia mais planejamento estratégico do país. Havia tentativas de planos econômicos para resolver inflação. Depois da redemocratização, estabilização da economia, tivemos uma série de planos que, na verdade, eram mais listas de obras do que planos propriamente dito. Né? Confundia-se muito no Brasil apenas listar obras do que fazer planejamento. E temos um ponto de destaque
no governo Temer, sem entrar aqui em méritos políticos, com a criação do PPI, que foi um grande instrumento para reiniciar planejamento de infraestrutura no país. Através do PPI criado, foi possível organizar, formatar os investimentos de infraestrutura. Se planejamento, já vimos, é um negócio importante, o Brasil nunca teve tradição de valorizar planejamento, poucas vezes tivemos planos de Estado importantes, não é? Será que isto é algo que não faz parte do arcabouço constitucional ou legal brasileiro? Não. A Constituição estabelece a obrigação de sistemas de planejamento. Quando a gente vai lá para o artigo 21, o artigo 21 da Constituição diz que compete à União elaborar e executar planos nacionais, regionais de coordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Então, o artigo 21 já deixa claro, a União tem obrigação de fazer planos. Agora, a União tem obrigação de fazer planos de governo ou planos de Estado? Porque plano de governo, todo governo anuncia. Começa o mandato, diz, eu vou fazer isso e tal, mas limita-se a fazer planos de 3, 4 anos. Não, a Constituição Federal, no seu artigo 174, diz que compete ao Estado, o agente normativo regulador, né? O Estado exercerá, na forma da lei, planejamento, sendo determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Olha o que nós dissemos no início, estabilidade jurídica depende de planejamento. Quando um país não tem planejamento de Estado, a iniciativa privada não sabe para onde esse país está caminhando e, portanto, há insegurança jurídica. Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos o que está escrito e o que se aplica. Né? Como o artigo 174 diz que o Estado tem que haver plano de Estado, mas diz na forma da lei, e no parágrafo 1º diz que a lei estabelecerá as diretrizes e as bases desse plano de Estado. Muitos juristas entendem que esse artigo não pode ser aplicado porque não tem lei, porque o Congresso até hoje não fez a lei para regulamentar o plano de Estado. Porém, há muitos juristas que entendem que este artigo ele é autoaplicável, sim, independente de uma legislação específica, normatizando, o princípio de plano de Estado deve ser cumprido pela União, pelo governo. Então, nós temos um passado extremamente desanimador, não valorizamos planos, não cumprimos o que está na Constituição. A Constituição diz que tem que ter plano de Estado e não apenas plano de governo. Plano de governo é o plano plurianual, né, que tem que mandar no orçamento, isso é plano de governo. Agora, o que está no artigo 174 é plano de Estado. Nós não temos isso na história brasileira. Poucos movimentos em que isso foi tentado ser executado. Porém, nós temos nesse momento, eu quero trazer aqui uma mensagem de otimismo, e já vou terminando, Ricardo. Nós temos nesse momento uma janela de oportunidades para planejamento de Estado. E queria destacar que essa janela de oportunidades, ela é resultante do que aconteceu do governo anterior para esse governo. Pela primeira vez, fora dos governos militares, nós tivemos o Ministério de Transportes ou de Infraestrutura sendo tratado como um instrumento de Estado e não de governo. A equipe que estava no PPI, no governo anterior, foi colocada no Ministério de Infraestrutura e está dando continuidade a tudo que estava sendo feito no governo anterior. Isto é inédito fora da fase de governos militares na história do Brasil, de termos um governo tratando infraestrutura como uma questão de Estado.
Mas, nesse momento, eu vou terminar com esses destaques, nós temos uma janela de oportunidades para lutarmos por planos de Estado nesse país. Vamos lá. O atual governo, como já disse, tratou como questão de Estado, todos os programas previstos no PPI continuam em andamento. E nós temos notícias que foram veiculadas nos últimos dias, extremamente otimistas. Governo quer, até 2021, ter plano com previsão dos próximos 30 anos. Isso é plano de Estado, isso não é plano de governo. Pela primeira vez, volto a dizer, além da transição do governo anterior para o governo atual, que reconheceu a infraestrutura como questão de Estado, pela primeira vez nós temos um governo tentando cumprir o que está no artigo 174 da Constituição, apresentar planos de Estado. E embaixo, o Ministério da Infraestrutura entregará planos de logística até 2050. Nunca aconteceu na história do Brasil planos com essa dimensão. Nunca. Isso significa que, pela primeira vez, estamos tratando de planos de Estado. Estão aí os destaques da matéria de um decreto que foi publicado pelo governo, criando um comitê interministerial, integrando vários ministérios para elaborar plano de Estado com prazo de 30 anos. Além disso, nós também, e aqui sem entrar no mérito de propaganda, mas a gente tem que aproveitar, temos um projeto de emenda constitucional do senador Wellington Fagundes, que é presidente da Frenlog, que pretende incluir na Constituição a dependência de que legislações que tratem de concessões, explorações, de infraestrutura, de parcerias público-privadas, só possam ser alteradas com quórum qualificado no Congresso, para impedir surpresas, para impedir que a bel prazer, com votação mínima, se alterem legislações com essa profundidade. E nós entendemos que esta é uma boa oportunidade também para aproveitar, para incluir a regulamentação do artigo 174. Concluindo, então, este é um momento onde nós precisamos apoiar as iniciativas do governo, debatendo e defendendo planos de longo prazo, planos de Estado. Defender esses planejamentos sejam garantidos por lei. Então, esses planos que o governo está dizendo que vai apresentar, vai debater com a sociedade para 30 anos, precisam ser transformados em legislação. Por quê? Porque não adianta simplesmente o governo dizer que tem um plano de 30 anos e daqui 2 anos, se eventualmente muda o governo, outro governo muda de nome e muda o programa. Plano de Estado precisa ser aprovado em lei. E é isso que a gente precisa conseguir, que a Constituição seja cumprida. Nós precisamos aprovar essa legislação de regulamentação do 174 e apoiar esse projeto do senador Wellington Fagundes, que garante a legislação de concessões, de exploração, mediante aprovação com quórum qualificado. Então, plano de Estado significa estabilidade jurídica. Temos janelas de oportunidade para isso. Nós somos formadores de opinião. As entidades que aqui estão têm uma oportunidade de nos irmanarmos e defendermos esse momento, porque senão depois podemos nos arrepender de perdermos essa janela de oportunidade de, pela primeira vez no Brasil, termos planos de Estado que nunca tivemos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Sérgio. Queria aqui inicialmente cumprimentar a presidente Maiara Chaves, da ABEP, Casemiro Tércio, da Partner for Infra, o Tito Lívio Pereira, diretor de Política e Planejamento Integrado da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, e o Antônio Carlos Sepúlveda, CEO da Santos Brasil. Também aqui uma saudação aqui ao nosso presidente, CEO da UNA Eventos, responsável
por esse evento aqui que permeou esse ano todo, que todos já cumprimentaram, mas eu não podia deixar de fazê-lo também. Cumprimentar os conselheiros através de Zé Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional, e todos os colegas que estão aqui e autoridades. Eu queria passar a palavra já para os debatedores aqui, mas junto com a palavra inicial e as considerações sobre isso, eu já queria colocar uma provocação para que a gente pudesse já desenvolver alguma coisa. O Sérgio falou desse plano do Ministério da Infraestrutura para 30 anos, né? E aqui eu vou pegar um gancho aqui do meu xará Ricardo, de soltar as amarras. A gente está desde ontem de manhã falando em soltar as amarras. A desestatização, na desregulamentação, né, na parte de legislação, na regulação. E aqui nós estamos falando justamente o contrário. Aqui nós queremos colocar a amarra. O planejamento consiga seguir independente do governo que venha. Porque eu queria lembrar que daqui a 2 anos muda o governo. Daqui a 2 anos há uma renovação no Congresso. Não é? Então, me parece que nós temos 2 anos para discutir essas amarras, né? Para que esses planos de Estado, como disse o Sérgio, consigam ser executados, seja por quem for o próximo presidente, por quem estiver no próximo Congresso. Né? Então, eu queria aqui, inicialmente, passar a palavra para a presidente Maiara Chaves falar sobre o assunto. Boa tarde a todos. É um assunto de extrema relevância, né? O Sérgio deu uma aula agora de planejamento para a gente que historiou aí toda a fase de planejamento, quase que uma aula de pós-graduação, né, introdutória de planejamento. Né? Acho que a gente, quem já estudou a fundo planejamento, entende bastante disso, mas foi um resumo assim, bem proveitoso. Eu acho que trouxe um alinhamento de entendimento do que é planejamento, estratégia de governo e tudo. Eu acho que agora a gente consegue ter um bate-papo bem alinhado dessas ações. Respondendo a questão e vou fazer as duas coisas junto, né? Vou responder e vou dar um pouco também falar meu testemunho e das minhas considerações. Eu entrei no meio portuário em 2010, né? Ali na apresentação do Sérgio Aquino, terminou ali nos planejamentos de governo com o PAC 2, né? Foi exatamente o momento que eu passei a trabalhar no governo, né? Entrei especificamente para trabalhar no Plano Nacional de Logística Portuária. Quando eu recebi o convite para fazer parte da equipe que ia atuar, falei, nossa, eu tinha acabado de me formar, estava fazendo curso de pós-graduação, me encantei por aquilo que já iniciava-se uma política de Estado da área de planejamento. Então, vim para Brasília, né? E a gente começou a conhecer um pouco mais o que era o PNLT. Logo em seguida, tinha a primeira portaria que estabelecia as diretrizes para o PDZ. Então, já se via aí algumas ações de planejamento dentro do setor portuário, mais especificamente. Então, brotou ali, acho que veio do PAC 2, veio o PNLT, veio os PDZs, aí começou a surgir os planos nacionais, o Plano Nacional de Logística Portuária, que eu acho que foi primordial para dar um panorama. A gente não tinha até então um panorama nacional do nosso setor, e daí nasceu os planos mestres e as evoluções e atualizações desses planos. Né? E é com muito prazer que eu falo desses planos todos, porque aqui eu fui colega de trabalho do Diogo, do Fábio Lavô, da Mariana Pescatori, do Eduardo Bezerra, e vários colegas aqui participaram de discussões, e a gente vê que as pessoas que estavam ali há 10 anos atrás, iniciando, 2007, 2010, como eu, iniciando sua carreira no setor portuário, investiram e foram evoluindo juntamente com o setor.
né? Então, a gente traz aí um histórico da evolução do setor portuário. E a gente começou a discutir muito o Plano Nacional Logístico, né? A gente estava, uma visão geral, bem direcionada, bem orientada, com um panorama para o setor portuário, só que o porto não é sozinho. A gente precisa de estrada, a gente precisa de ferrovia, e a gente precisa de um plano de longo prazo que atue nesses todos, nesse âmbito, né? A gente precisa de ferrovia e a gente precisa evoluir realmente nessas questões. Então, tratando mais especificamente do assunto, falando de amarras para desamarrar, né, as nossas legislações. Eu acho que tem que existir, sim, as amarras para tornar as políticas, vou chamar as políticas de governo, tornar elas políticas de Estado, porque eu acho que acaba começando assim, as políticas que um governo determina, a gente estabelece, da mesma forma que estabeleceu a 13.303, as nomeações dos dirigentes. Eu vi uma fala do ministro Tarcísio, que para mim foi muito expressiva. Ele falou assim, com a normatização, né, os critérios mínimos para dirigentes portuários, a gente criou uma amarra, mas é uma amarra extremamente necessária, porque um próximo governo, como é que ele desamarra isso? Né? Como é que ele vai dizer, não quero mais que cumpra isso? Né? Ele falou, a gente criou uma amarra, a gente precisa se aprofundar cada vez mais nesse tipo de amarra que são necessárias para que se continue conduzindo. Então, eu considero que o governo tem feito o seu papel, a Secretaria de Portos, agora junto com o Ministério da Infraestrutura, né, a união do setor de infraestrutura tem sido primordial para o desenvolvimento logístico do Brasil. Então, a gente traz aí perspectivas das amarras, mais amarras que desamarrem no futuro, né? Que a gente amarras que dê liberdade para os portos conduzirem alguns processos. A gente está aí com a 14.047, também recente legislação portuária, que traz uns aspectos novos, que são amarras que vão desamarrar alguns pontos, alguns nós que nós temos no setor portuário. Então, alguns exemplos de políticas estaduais que a gente tem aplicado, que estão na fase de implantação, né? O arrendamento simplificado, as dispensas de licitação para quando houver um único interessado na área, são amarras necessárias para a gente desamarrar e conseguir, nos próximos anos, ter um segmento bastante evoluído dentro do setor portuário. Obrigado, presidente Maiara. Eu queria agora passar a palavra para que fizesse suas considerações iniciais e já tratasse um pouco desse tema que a gente tratou aqui, para o Tito Livio Pereira Queiroz e Silva, diretor de Política e Planejamento Integrado da Secretaria de Fomento e Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura. Boa tarde a todos, vocês escutam bem? Ok. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar meus colegas de painel, o senhor Sérgio Aquino, o Ricardo Molitzas, a Maiara, Antônio Carlos, o Casimiro Tércio. Eu fui recentemente, assumi a missão de conduzir a Diretoria de Política e Planejamento Integrado aqui no Ministério da Infraestrutura, né, e gostaria, em nome do Ministério e da Secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias, agradecer a Brasil Export pelo convite e pela excelente oportunidade da gente falar sobre política e planejamento de Estado, né, política integrada e planejamento de Estado integrados. E achei muito boa a introdução do Sérgio Aquino e eu acho que eu espero trazer aqui, depois dessa minha fala, alguns elementos que vão corroborar com a fala do Sérgio Aquino e com até de outros painéis que eu tive a oportunidade de assistir, em particular o anterior a esse, e o de multimodalidade de manhã, para mostrar que
o Ministério, sim, está caminhando numa estratégia de planejamento, de política integrada, né, que considera todos os modos de transporte, que considera o planejamento do transporte de cargas e de pessoas, né, e aí até pegando a frase que foi muito falada, né, o exemplo que foi muito falado, que foi trazido pelo Marcelo Sampaio no dia de ontem, que foi reforçado pelo Rodrigo Vilaça, pelo César hoje de manhã, né, que eu acho que o planejamento e a política de Estado, né, pegando aquela figura que foi colocada, né, da gente aplicar uma força, né, mas a gente tem que saber aplicar uma força adequada para gerar movimento. Não adianta fazer muita força e gerar pouco movimento. E eu acho que o planejamento entra justamente aí, né, indicar aonde aplicar essa força e que direção aplicar essa força. Porque somente com a força adequada, né, na direção correta e no ponto certo que a gente consegue o maior movimento possível. Então, essa é a mensagem que eu vou trazer para vocês, né? E aí, Sérgio, eu acho que a gente está bem alinhado com relação à sua fala, né? Eu acho que a gente vai buscar nossa missão, nossa obrigação de planejar o transporte desde a Constituição, como você citou, no artigo 21, no inciso 9, né? E no ato de criação do Ministério da Infraestrutura, a gente tem como obrigação, como uma das competências, a formulação, a coordenação e a supervisão das políticas nacionais. Por que é que eu estou começando com a política nacional? Porque nós temos também formalizados, e aí eu destaco essa fala do Sérgio, né, que não adianta só a gente ter planos efêmeros, né, a gente tem que ter planos de estados e planos institucionalizados. E a gente tem a Política Nacional de Transporte institucionalizada pela Portaria 235 de 2018, que ela traz, né, todos os instrumentos de aplicação e de execução dessa política. E um deles é exatamente o planejamento de transporte, aliado a outros, né, o planejamento orçamentário, organizacional, mas ela dá um destaque no artigo 6º do inciso 3º, que o planejamento de transporte é um dos instrumentos de consecução da Política Nacional de Transportes, né? E essa mesma política de transporte formalmente estabelecida, né, ela traz alguns princípios que a gente deve observar no nosso planejamento de transporte, onde eu vou destacar apenas um, né, o próprio planejamento é um dos princípios da política, né, que a gente tem que conseguir infraestruturas sustentáveis e eficiências logísticas, e aí quando a gente fala de eficiência logística, a gente pensa também em deslocar os tipos de cargas adequados conforme as distâncias e modos de transporte mais adequados. E isso está sendo considerado no Planejamento Nacional de Logística que estamos desenvolvendo agora, né? Também na política formalmente instituída, na Portaria 235, a gente tem alguns objetivos, e percebam, esses objetivos da política que estão estabelecidos no ato normativo, por exemplo, acessibilidade, né, ao sistema de transporte, segurança operacional, planejamento que permita desenvolvimento econômico e social, né, e todos eles vão aparecer no Planejamento Nacional de Logística, que eu vou comentar um pouco mais detalhe à frente, né, em forma de indicadores que vão permitir avaliar se aquele plano que nós estamos fazendo está atingindo os objetivos da política. Então, perceba que a gente está fazendo uma ligação entre todos esses instrumentos de política. Para quê? Para que não fique apenas mais um documento a não ser observado. Então, a gente liga os objetivos estabelecidos na política com indicadores que estão no planejamento, quando a gente for fazer os cenários desse plano, né, fazer alternativas de investimento, a gente pode ver se aquelas alternativas que a gente tem, as alternativas contribuir em maior ou menor grau para o atingimento dos objetivos da política. Então, mais recentemente, agora em agosto de 2020, saiu uma portaria do ministro Tarcísio, a portaria 123, até o número é fácil de decorar, é a portaria 123 de 21 de agosto de 2020, que ela estabelece o planejamento integrado de transporte. Então, aquele planejamento que a política de transporte traz para a gente, que é fundamental, que é um dos elementos da política de transporte, ele tem uma lógica sistemática. E eu vou mostrar para vocês que lógica é essa. Primeiro, esse planejamento ele tem que ter e tem que considerar o transporte de cargas e pessoas num único plano, né? Ele tem um horizonte, como foi bem colocado pelo Sérgio, de 30 anos. Com a única exceção desse primeiro ciclo, né, por ser o ciclo primeiro dessa lógica de planejamento, que ele vai ter um horizonte de 15 anos, mas o horizonte, de fato,
desse plano de transporte, plano integrado de transporte, é de 30 anos, né? Atualizado a cada 4 anos. E aí, já no sentido de tentar formalizar isso, a gente tem um comitê estratégico de governança do Ministério da Infraestrutura que precisa aprovar esse plano e formalizar esse plano, né? E com a EPL dando apoio técnico e operacional para a gente construir esse plano. Outro ponto importante dessa portaria que eu cito é que ela não cuida somente do planejamento em si, ela traz a obrigação que a gente tem de monitorar e avaliar esse plano, né? Não adianta, como foi bem colocado, só ter o plano, nós temos que implementar o plano e acompanhar para ver se o plano está gerando os resultados que a gente esperava lá atrás, quando elaboramos o planejamento. Então, em termos de objetivos e de elementos principais do plano integrado de transportes que foi trazido pela essa portaria 123 são esses. Mas, muito importante para vocês perceberem aí eu pego a fala da Maiara, que teve um trabalho grande de desenvolvimento do planejamento portuário nos últimos 10 anos, é como essa portaria 123 ela interliga todos os elementos de planejamento. Então, assim, você não terá um plano de portos ou um plano de aviação desconectados. Por quê? Essa portaria estabelece, no ápice desse planejamento, o Plano Nacional de Logística, um plano multimodal, né, intermodal, considerando todos os modos de transporte, de pessoas e bens, né, e que ele vai dar base, em termos de demanda, em termos de prioridades, para os demais planos que compõem esse planejamento sistêmico, que são o quê? Os planos setoriais. Então, o planejamento integrado trouxe o Plano Nacional de Logística, os planos setoriais quais sejam Plano Setorial Terrestre, Plano Setorial Portuário, Plano Aeroviário Nacional e Plano Setorial Hidroviário, para quê? Para fazer a ponte entre esse plano maior, estratégico, Plano Nacional de Logística, e as iniciativas do Ministério da Infraestrutura, os projetos, os programas, as fontes de financiamento. Então, o plano setorial é a ponte entre esse planejamento estratégico e esse planejamento mais operacional. Então, esses planos setoriais são planos táticos. E um dos elementos que eu queria destacar nesses planos setoriais é que eles vão estudar, e hoje de manhã foi falado pelo Bruno Batista da CNT, eles vão separar o que tem propensão para ter investimento por meio de orçamento geral da União e o que tem propensão de ter investimento por meio da iniciativa privada. Então, percebam que tem uma lógica de planejamento que vai do plano estratégico PNL máximo até as ações e iniciativas setoriais, né? E casando tudo isso, depois que a gente tiver separado tudo que tem propensão para parcerias com a iniciativa privada, a gente consolida isso num plano geral de parcerias. Isso está descolado do resto do planejamento do governo de maneira nenhuma. Como também foi colocado pelo Sérgio, né, saiu um decreto no começo desse ano estabelecendo o Comitê Interministerial de Planejamento da Infraestrutura e o Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura, que nós estamos atentos, e o PNL e os nossos instrumentos de planejamento trazido com a portaria 123 tem que estar conversando com esse Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura. Cito mais, Sérgio e colegas, que tem outro decreto que também saiu esse ano, recentemente, 26 de outubro desse ano, que estabelece a Estratégia Federal de Desenvolvimento. O que é isso? Entre outras coisas, ela traz os cenários macroeconômicos, as diretrizes, os desafios e as orientações para que os planos setoriais possam trabalhar em cima da mesma base. Então, por exemplo, qual que é o PIB que eu vou considerar no horizonte de 5, 10, 15, 20 anos? O que eu considerar aqui tem que ser o mesmo desenvolvimento que vai ser considerado no setor de energia e outros setores de infraestrutura. Então, percebam que toda essa lógica de planejamento está integrada, tá? Então, só para fazer essa fala, né, eu tenho só mais alguns pontos para destacar com relação ao PNL, mas eu não vou avançar, até porque agora, no começo de dezembro, possivelmente no dia 8 de dezembro, nós vamos ter um painel, um webinar sobre o Planejamento Nacional de Logística, aberto a todos pela internet, né, onde vocês vão poder ter mais detalhes do PNL, mas, como eu já destaquei, o PNL vai considerar todos os modos de transporte, o transporte de pessoas e bens, vai fazer a conexão, por mais, não é vamos dizer assim, uma atribuição do governo federal fazer o planejamento dos estados e dos municípios, mas ela vai enxergar esse transporte dos estados e dos municípios. Ele estará alinhado com a Política Nacional de Transportes, né, como eu falei, por meio desses indicadores. Então, aqueles objetivos da política são transformados em indicadores
E quando eu faço minhas simulações por meio de softwares especiais, eu vou ver aquela intervenção que eu estou prevendo acontecer daqui a 10 anos. Ele contribui para a segurança, ele contribui para o desenvolvimento, e assim, de maneira objetiva, a gente sabe quais são os projetos prioritários, né? Eu não vou detalhar mais, até para não tomar mais tempo de vocês, mas fico à disposição para maiores esclarecimentos ou agregar, né? Eu vou só complementar dizendo, então, né, para pegar a fala da Maiara, que nessa lógica, então, a gente terá o plano setorial portuário, né, que também tem uma legislação, desde a Lei 12.815, que já está previsto que o poder concedente deve fazer o planejamento setorial de acordo com as políticas de diretrizes de logística integrada, então isso está considerado, né? E aí, do ponto de vista particular dos portos, como os senhores todos sabem, né, que são especialistas no assunto, a gente ainda tem mais alguns elementos específicos do setor portuário, que é o plano mestre, né, o plano de desenvolvimento e zoneamento e o plano geral de outorgas. O plano geral de outorgas, esse que nada mais é que, vejam a conexão, o plano de parcerias do setor portuário. Então, as coisas, nós estamos fazendo o planejamento de maneira sistêmica e integrada, né? E são ciclos de evolução. A gente vai ter o PNL 2035, nesse primeiro momento, que vai evoluir para um planejamento de 30 anos, e a gente, com a parceria de todos os agentes públicos e privados, é muito importante destacar isso, essa interação que estamos tendo agora será uma interação que a gente vai buscar também, como falei para vocês, para a construção do PNL, do Plano Nacional de Logísticas. As secretarias setoriais, no desenvolvimento dos planos setoriais, também buscarão essa interação com os setores, com os usuários, com as pessoas que fazem, com as empresas que fazem o transporte, enfim, com toda a sociedade. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, me coloco à disposição. Além desse momento, então, teremos o webinar do dia 8, e em janeiro e fevereiro será aberta uma consulta pública para discutirmos mais uma vez o Plano Nacional de Logística. E nesse ciclo de planejamento, que se seguirá dos planos setoriais, depois dos planos de parceria, eu acho que vamos ter vários momentos em conjunto, como colocado pelo Sérgio, governo e os atores que demandam, que precisam de um sistema de transporte eficiente, possam contribuir para que, de fato, a gente tenha um planejamento efetivo que seja implementado ao longo dos anos, muito além da nossa carreira profissional. Isso é um planejamento, como vocês bem colocaram, de Estado, né? Se amanhã nós não estivermos aqui, alguém tem que continuar isso para o bem do país. Então, eram essas as minhas palavras, agradeço e me desculpo aí se excedi um pouco o tempo. Obrigado, Tito Lívio, pelas suas explanações e as suas considerações. E aproveitando que a gente está online, eu queria passar a palavra agora para o Antônio Carlos Sepúlveda, CEO da Santos Brasil, para que nos desse o ponto de vista de quem investe em porto e em logística. Gostaria de iniciar agradecendo ao Fábio pela convite, parabéns pela organização do evento, gostaria de parabenizar também o campus como coordenador dos conselhos. Eu acho que esse trabalho foi feito com muita transparência. Desculpe, seu O seu som está muito ruim. Talvez se você colocasse o fone de ouvido, melhorasse. Pelo celular, então, para ver se fica melhor. Um segundo só aqui, rapidamente. O som seu aqui está saindo muito ruim. Pelo celular aqui. A gente aguarda lá. Vamos aqui, então, passar a palavra para o Casimiro. Já teve do lado empresarial. Tá? Ao vivo tem essas coisas, né?
Chamar ele. Antônio Carlos, você está escutando a gente aí? Eu conectei pelo celular, ficou melhor agora? Agora sim, agora sim. Então, continua ou o Casemiro Técio vai falar? Inicia, porque a gente mal escutou o que você falou no início. Tá bom. Então, gostaria de iniciar agradecendo ao Fabrício pelo convite, parabenizá-lo pelo evento. Acho que cada dia o evento está melhor. Eu gostaria também de parabenizar o campus pela coordenação dos conselhos. Acho que todo o evento é feito com muita transparência, né? Todos as regiões participaram ativamente. Eu acho que esse evento veio para ficar e eu acho que tem sido um ambiente maravilhoso para os debates do nosso setor. Gostaria também aqui de cumprimentar o Sérgio Aquino pela brilhante apresentação e cumprimentar também aqui os colegas de mesa, você, Mulitsas, o Tito, a Maiara e o Técio Casimiro. Eu gostaria de iniciar aqui falando um pouco do que a gente tem. Eu acho que a gente tem muito planejamento, né? Não é o nosso planejamento está longe de ser um planejamento de Estado. Nós temos, assim, na parte mais micro, nós temos PDZ, temos Plano Mestre, EVTEs e autorizações seguem, né, essas indicações de PDZ e Plano Mestre. No plano mais macro, nós temos PNLP, PNLT, acho que o Tito colocou muito bem, né, toda a complexidade do planejamento de um país do tamanho do Brasil. Eu acompanhei, né, a gente acompanhou o PNLP foi feito para a universidade recentemente, e todo esse planejamento macro ele tem uma característica, ele é sempre muito bem feito. Eu acho que os técnicos de governo são muito bons, os técnicos das consultorias são excepcionais, mas eles são sempre muito fechados, né, muito velados. E isso, o que é que acaba acontecendo? Ele muitas vezes fica muito distante da necessidade, não só de quem opera, nem de quem movimenta a carga nos portos brasileiros, mas ele acaba sendo muito distante das necessidades da sociedade, porque porto ele interage, né? Interage com o município, interage com a comunidade, tem outros aspectos que precisam ser olhados. Acho que o Tito citou muito bem, né? Ele tem outras coisas que vão ser apreciadas nesse PNL agora que foi recentemente anunciado, mas seguramente eu acho que os indicadores de um plano de Estado eles têm que ir muito além de movimentação de carga e alocação de recursos, né? Eu acho que um projeto dessa magnitude ele tem que ter indicadores quantitativos, né? Qual o resultado que a gente espera. Então, quando a gente fala de meio ambiente, o que é que a gente espera de redução de gás de efeito estufa, qual é o impacto que isso vai ter. Eu acho que o aprofundamento das reais necessidades do Estado como um todo tem que ser levadas em conta e tem que ser monitoradas. Eu fiquei muito feliz em ouvir o Tito dizer que esse PNL atual vai ter os instrumentos de acompanhamento. Mas voltando ao tema, Maurício, você colocou muito bem, né? Tem uma fronteira muito estreita aí entre amarra e planejamento. Eu acho que o que a gente tem de amarra hoje no Brasil, em Porto, ainda é o excesso de regulação. Eu acho que a gente tem teve um exemplo agora desse governo, do compromisso do governo com o desenvolvimento do país. Aliás, a gente tem que fazer sempre um destaque aqui e parabenizar o ministro Tarcísio, por meio do Peloni aí, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Portos. Eu acho que não só pelas ações, mas pela transparência e pela abertura que eles têm dado ao setor empresarial. E seguindo esse conceito, eu acho que para que a gente tenha, de fato, um planejamento de Estado, a gente tem que dar pesos idênticos ao processo e ao planejamento per si. Porque se a gente não tiver um processo onde usuários, operadores de serviços, comunidades envolvidas, demais stakeholders que se interessem, municípios portuários, esse jamais será um plano de Estado, vai ser um plano de governo
que provavelmente vai ter assim um esforço enorme, energia competente dedicada a ele, mas pouco uso, porque a sociedade não vai abraçar, e é o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um plano. A gente não, eu nunca vi o PNLP. Eu não sei nem se ele é aberto. Eu tentei ver uma vez, buscar, quando ele estava em elaboração, mas não se tinha acesso. Eu acredito que hoje já se tenha. Mas não é uma coisa que se use como referência construtiva. Ele pode ser até usado como referência de limite, se pode fazer isso, se não pode fazer aquilo. Então, voltando, eu acho fundamental o processo de construção desse plano. O processo tem que dar transparência, o processo tem que considerar todos os stakeholders envolvidos e o processo tem que garantir o acompanhamento da sua execução. E aí, acho que o Sérgio Aquino colocou muito bem, é indispensável a participação do Congresso Nacional na elaboração de um plano de Estado. A gente tem um exemplo muito rico, que é o exemplo da Alemanha. A Alemanha, para o plano dele de logística, o plano de Estado de logística, ele tem que passar não por uma legislatura, não, tem que passar por duas, para tirar completamente o vínculo com a política partidária, né, com o partido que era dominante naquela época, naquele momento. E assim eles conseguem fazer planos macro que servem de base para o desenvolvimento de todos os planos. Dos planos setoriais, acho que o Brasil é muito diferente da Alemanha, né? O Brasil é muito grande, necessidades diferentes, culturas diferentes, diversos corredores, e a gente tem assim, hoje a gente tem assim um desenvolvimento muito grande do Centro-Oeste, tem diversos corredores, tem Pedral do Lourenço, tem Ferrovia Norte-Sul, tem Ferrovia Transnordestina, né? E tudo isso com os seus impactos sociais. Eu tenho certeza que isso está sendo acompanhado, mas é fundamental que seja dada transparência e que haja a participação coletiva, né? Sem o envolvimento coletivo na construção de qualquer plano de Estado, sem a aprovação do Congresso Nacional, sem a discussão ampla com a sociedade, o lugar para isso ser discutido é o Congresso Nacional, a gente não vai ter plano de Estado. Vai haver um esforço enorme para se fazer um plano de longo prazo, um plano de 30 anos, de 50 anos, mas ele pode ter até 1000 anos. Mas sem a participação ativa da sociedade, sem um referendo do Congresso, jamais será um plano que atravessará governos. Qualquer governo que venha com interesses distintos o desfaz e a sociedade vai ter que aceitar. Eu só queria acrescentar mais uma coisa. Não faço, com o que falei agora, nenhuma crítica a nenhum governo. Eu acho que a maior crítica é a crítica da sociedade organizada, que nunca pediu. Desconheço qualquer empresário que tenha ido brigar por plano de governo, plano de Estado, né? Então, eu acho que queria parabenizar aqui ao evento por levantar esse tema. Isso é uma inovação. A gente tem visto muitos temas aí que são repetidos em diversos seminários. Acho que esse tema é a primeira vez que eu vejo, né, se discutir a necessidade de um plano de Estado. Eu acho que talvez agora realmente seja a hora. Acho que todos os painelistas comentaram pela abertura do governo, pela transparência que esse governo dá, cobrar realmente um método, né, um processo que garanta que esse plano que está sendo feito agora atravesse governos. Então, muito obrigado, era isso que eu tinha aí a apresentar, e parabéns a todos pelas apresentações anteriores. Obrigado, Antônio Carlos. Agora, então, vou passar a palavra aqui para o Casemiro Tércio, que já esteve na iniciativa privada, recentemente esteve lá na nossa autoridade portuária de Santos, onde fez um magnífico trabalho com a sua equipe lá, e hoje segue com o Fernando Biral, e hoje de volta na iniciativa privada. E desse as suas considerações sobre esse tema, e vou insistir, como e o que nós precisamos fazer, né, o que nós precisamos discutir nesses 2 anos, para que esses planos se tornem executáveis ao longo do tempo. Eu tenho um hábito... Bom, obrigado pelo convite, Fabrício, parabéns pelo evento. Se consolidou, né, de vez, agora ninguém mais segura você. E toda a representatividade do setor, seja agente público, seja os agentes privados. Cumprimento os meus colegas de painel.
Normalmente eu sempre apareço para dar as notícias ácidas, né? E eu queria começar a minha fala resgatando o início desse governo, quando a gente fez, o ministro Tarcísio, na verdade, fez uma indicação em bloco de novas diretorias técnicas para todas as autoridades portuárias. E fez fila de deputado tentando indicar diretor, né? E, obviamente, em Santos não foi diferente. O Júlio enfrentou isso lá em Vitória, acho que todos nós enfrentamos isso de alguma forma. Então, eu tenho um pouco de cuidado quando a gente transforma planos de longo prazo, dependendo de um Congresso que tem uma quantidade expressiva de partidos, e eu acho que isso está refletido nas eleições municipais desse ano, 16, 15, 20 partidos disputando não só as casas legislativas, né, a própria prefeitura. Isso é tradução de uma imaturidade política que o Brasil tem. O Brasil está muito longe de atingir uma maturidade política. Sepúlveda colocou aqui a Alemanha, né? Eu brinco que os alemães são os portugueses saxões, né? Tem uns hábitos parecidos, apesar de ter já uma maturidade política muito mais avançada. E lá faz sentido você ter esses instrumentos de planejamento e, obviamente, isso linkado com o marco regulatório. O setor portuário e, obviamente, todo o setor de logística tem inúmeros planejamentos até hoje e poucos foram seguidos, né? Somado a isso, a gente tem um evento que o governo não financia mais infraestrutura. Isso é um fato, né? Pós-Lava Jato, pós-crise econômica, ou para de pé numa concessão, né? Tanto é que se fala hoje de viabilidade. Ou é viável na mão do privado, ou vai para o final da fila, né? Então, quando a gente colocar esses elementos na mesa, o governo vai ser indutor do desenvolvimento econômico territorial. Então, eu vou colocar uma transnordestina que hoje passa por um lugar que não tem atividade econômica, justamente para induzir a atividade econômica. Esse é um tipo de política pública, é um tipo de planejamento de Estado. Ou eu olho a minha demanda reprimida e desenvolvo a infraestrutura com o braço privado para atender e reduzir os custos operacionais do país. Então, são dois... Já começa assim, qual é a premissa que eu vou utilizar, né? E vou dar um exemplo aqui, Tietê-Paraná, né? A Tietê-Paraná... não sei se tem hidroviaristas aqui no nosso meio, né? Eu me considero um hidroviarista de água doce. A Tietê-Paraná, nós assinamos um protocolo no primeiro governo da Dilma, governo tucano com o governo do PT, de 1,5 bi, e se foi executado 300 milhões, foi muito. Por quê? Porque a estrutura pública não tem a velocidade e a resposta para encaminhar projetos de infraestrutura. Porque quem ganha a licitação é o cara que mergulha a licitação, você tem que provar que é inexequível, aí o cara depois tenta negociar um aditivo, não consegue, e aí espana, entrega a obra, atrasou. Isso aconteceu de forma sistêmica no Brasil inteiro, em todos os modais. Estrada, obra portuária, obra hidroviária, de escola, tudo. Qualquer equipamento de infraestrutura sofreu esse tipo de comportamento, né, as obras irem quicando, né, enfim, solavanco. Então, a gente está careca de saber que obra de infraestrutura na mão do Estado não funciona. Como é que a gente monetiza as obras de infraestrutura, dando uma lógica econômica para que o privado explore ela por meio de um sistema de autorremuneração? Ou seja, quem usa paga, né? Muito tempo o pedágio foi achincalhado como política anticoncorrencial ou antipopular no Brasil. E hoje está garantido que o sistema de rodovia está literalmente consolidado, né? Hoje, eu brinco até, estou falando com hoje o mercado de rodovia é commodity. Quem é que ganha concessão hoje de rodoviária? Quem está lá embaixo na curva de aprendizado. Quem já tem muita rodovia nas costas, quem tem punch para entrar num negócio desse. Ninguém mais brinca entrando em concessão rodoviária hoje.
a gente tem que buscar essa maturação para o meio portuário. Então, o processo que começou no início desse governo com o tema privatização, e eu falo privatização, né? As pessoas têm medo de falar privatização, e aí colocam desestatização e colocam coraçõezinhos vermelhos, florzinhas amarelas, para dizer que não é privatização. É privatização, sim. Ah, mas vai vender o ativo? Vou vender por um tempo. Né? Alguém tem um carro aqui de 1930 e ainda está com carro ainda? Você comprou o carro, não comprou? Ou está com placa preta, ou você ou liquidou aquele ativo, ou revendeu para alguém, ou retrofitou, enfim. Estou indo no extremo, mas é a mesma coisa. O exemplo do Porto de Santos, na criação do porto, uma concessão de 100 anos, foi uma concessão privada, em que juntou lá os 20 maiores ganhadores no lance. Está aqui para não estou falando mentira, a enciclopédia do Porto de Santos, que é o Sérgio Aquino. Não sei, Aquino, ó, eu juro que você estava lá. Estava ali na salinha, estava usando aquelas faladas antigas, mas você estava ali, E aí as pessoas têm medo, não, nós vamos privatizar o Porto de Santos, vai deixar de ser público. Não vai deixar de ser, né? A questão é, precisamos ser pragmáticos. E pragmatismo, às vezes, traz uma acidez consigo. Coragem. Eu acho que essa diferença, quando a gente fala da gestão do ministro Tarcísio, que é um cara que teve coragem de fazer mudanças fulcrais no setor, e o setor respondeu, a imprensa respondeu, e agora não tem mais volta, né? Então, eu tenho muito cuidado quando a gente faz um planejamento de Estado de longuíssimo prazo, que ele não seja renovável, né? Eu brinco que, inclusive, o Estado de São Paulo ele usa o Plano de Desenvolvimento de Transporte, que ele chama PDT vivo, ou seja, todo planejamento de longuíssimo prazo ele tem que estar vivo, ele tem que estar aberto a reparos, né? Não digo um repaginamento, mas um redirecionamento do planejamento. Eu só acredito em planejamento de Estado no dia que o diretor de planejamento, né, eu vou dar aqui uma puxada de saco no Tito, o diretor de planejamento for mais importante do que o diretor de operações numa instituição, seja pública ou privada. Para quem lembra do governo Fernando Henrique, existia uma secretaria especial, que era a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Na SAI, tinha um grupo que fazia planejamento de longo prazo. Usava ferramentas como Pesquisa Delft, né? Eu tive a oportunidade de fazer, quando eu estava à frente do órgão ambiental em São Paulo, nós fizemos uma pesquisa Delft, com mais de 5.000 especialistas, fizemos um planejamento ambiental para 2020. Isso era 2007. A seca que aconteceu em 2014, que praticamente quase matou a hidrovia de Paraná, foi prevista pela gente em 2007. A gente mostrou esse documento para a Secretaria de Planejamento, que foi feito. Nada. Nenhum centavo, inclusive, quando teve a seca, a Folha de São Paulo veio atrás de mim, mas você estava no governo tucano, falou que ia faltar água e ninguém fez nada. Não fez por quê? Porque o colchão é curto, né? No dia que o transporte hidroviário e portuário for prioridade, é só olhar o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Historicamente, 80%, 70% do budget do Ministério sempre foi para a estrada. Asfalto, pneu. E aí todo mundo fica chorando, ai, por que não tem ferrovia? Ai, por que não tem porto? Ai, por que não tem hidrovia? Olha, o resultado do que tem hoje é o resultado do orçamento, da distribuição orçamentária do passado. Né? Peter Drucker. Né? O planejamento de longo prazo começa com as ações do presente. Então, mais importante do que tudo, e eu acho que é o que eu quero contribuir para o nosso debate, premissas e escolhas. Então, e aí eu vou trazer acidez para a discussão. Tem porto na nossa costa que não deveria existir. E as pessoas insistem que ele deve existir. E aí é a nossa política federativa. Então, todo governador quer ter um porto no seu estado, mesmo sabendo que ele não tem viabilidade econômica.
né? Se você colocar todos os portos à venda hoje, vai ter lá uma plaquinha de rent, e não vai ter ninguém interessado para comprar aquilo. Vou dar o exemplo dos terminais pesqueiros, né, que agora teve um trabalho da PPI junto com a IPL, acho que da PPI, né, e do Ministério da Pesca, de fazer um chamamento agora de uma PMI para fazer um estudo de todos os terminais pesqueiros que estão hoje batendo lata. E enxergar... Agora, adianta eu fazer um planejamento de arrendamento de terminal pesqueiro se eu não discuto com a economia da pesca, né? Isso eu digo porque quando eu fui presidente do Porto de São Sebastião no passado, veio um grupo japonês para investir pesado numa pesca industrial, porque, convenhamos, hoje o que a gente tem no Brasil é uma pesca artesanal ainda. Se tiver na palma da mão embarcações que façam pesca industrial, é muito, né? A gente hoje é pesca artesanal. Para quem não conhece pesca, é só conhecer uma frota de atividade pesqueira japonesa e vai entender o que é uma atividade de pesca industrial. E o estoque que a gente tem na costa brasileira é absurdo, a gente não usa nada, não existe censo de pesca, ou seja, o transporte está a serviço de uma cadeia econômica. Como é que eu vou atender uma cadeia econômica de pesca se eu não faço um estudo do setor para poder arrendar, privatizar, enfim, encaminhar os ativos de operação pesqueira portuária. E isso serve para todas as outras operações, né? O fertilizante foi sempre negligenciado, tanto em Paranaguá como em Santos, né? Então, o fertilizante fica que nem com a cabeça de louco, assim, para onde eu vou? Eu vou para cá, vou para lá, né? O sal, barrilha. Então, quando a gente fala de planejamento de longo prazo, a gente fala assim, quais são os setores da economia que hoje não estão sendo atendidos, que não existe competição, e vamos buscar atender esses setores da economia, né? Quando a gente fala de planejamento, não adianta fazer um planejamento de infraestrutura se a gente não discutir planejamento tributário, né? Eu estava discutindo, foi que? John Deere, ou era... John Deere. As máquinas agrícolas da John Deere, elas rodam quase 600 quilômetros, se não quase 1.200 quilômetros, pura logística tributária. Entra pelo sul, vai para Goiás para voltar para uma concessionária na região de Campinas. O que eu estou dizendo aqui são elementos, são exemplos que estão no cotidiano dos senhores, né, da nossa atividade. Só que tem passos anteriores a ter um planejamento de Estado, que é resolver a casa. Resolver a casa é o quê? Temos que ter uma política tributária que não tenha desvios logísticos. Hoje, você tem planejadores que fazem logística tributária, né? Esse é o primeiro ponto. Tem que fazer uma reforma política, né? Para a gente utilizar, colocar no Congresso Nacional um plano com essa envergadura, precisa ter maturidade política no Congresso, né? 3, escolhas. Fundamental, né? Então, hoje, eu brinco que, pelo menos na minha visão, como técnico no mercado de infraestrutura, você tem 3 grandes eixos de escoamento da produção. O Arco Norte, o eixo Santos e Paranaguá. Que pega lá, que um dia a gente, como bom santista, a gente... Brincadeira. Cadê o Luiz? Luiz não tem... Calma. Paranaguá vai continuar sobrevivendo. Brincadeira. E eu até brinco que o TED é o King of the North, né, o TED. Pena que a Rumo levou a Norte e Sul. Aí o paralelo santista subiu mais um pouco. Mas são escolhas, então, precisam de eixos ferroviários, Os eixos hidroviários são fundamentais. A gente fala de hidrovia, mas pouco é feito para trazer o setor privado para a hidrovia. Eu rodei a Bolívia inteira para desenvolver a hidrovia do Mamoré. Existe uma vontade política, agora vai ter uma troca de governo agora, provavelmente na Bolívia. Se a Bolívia não conversa com o Brasil para discutir a continuidade no Madeira, não adianta nada. E nós estamos falando de uma área agricultável imensa, e isso é política de quê? De desenvolvimento territorial, desenvolvendo uma economia agrícola usando o ativo logístico. Então, eu queria trazer à tona esses elementos e deixar claro que sem o setor privado, sem a estruturação de como financiar um ativo
de logística, o negócio não para em pé, né? Acabou o tempo em que a gente fazia obra de reforço de cais, de dragagem, com recursos da União. Isso não existe mais, né? Ou o negócio para de pé per si, ou a carga vai para o vizinho, né? A não ser que, e aí, essa é uma diferença nossa, o Brasil, para outros países, e vou chamar aqui o exemplo da China. A China faz uma política afirmativa de desenvolvimento territorial a partir de cadeias econômicas e, inclusive, cadeias logísticas. Shenzhen é um exemplo, né? A prefeitura abraça o porto abraça a município, entendendo que ali existe uma simbiose e cada um cresce junto. E hoje, no Brasil, a gente discute relação porto-cidade e prefeito querendo dar murro no peito de presidente de autoridade portuária e vice-versa, né? E você tendo que fazer, pelo amor de Deus, não enfia a faca no porto, né? E aí, continuando a minha acidez, como é que pode o único setor numa cidade, no meio de uma pandemia, que houve sistemicamente no Brasil inteiro redução de ISS, e o setor portuário incrementar a arrecadação de ISS acima da base absoluta de arrecadação, e é um setor penalizado com compensações financeiras em função de obras de infraestrutura que, inclusive, melhoram a atividade portuária, né? Reduções de particulado, requalificação de área e geração de emprego, e ainda você tem que pagar compensação financeira. Para mim, na verdade, é o contrário. A prefeitura tinha que deixar de cobrar do porto imposto, porque sem o porto não tinha nenhuma atividade econômica, não tinha um salão de cabeleireiro, um restaurante, uma farmácia instalada naquela cidade. Então, existe uma inversão de valores, né? O nosso setor é um setor que é econômico. A gente é economia, a gente gera emprego para atender não só a cadeia inteira do país, mas principalmente aonde está localizado o seu porto. Então, esses elementos são premissa para que um planejamento de Estado se desenrole. Senão, vai ser mais um papel bonito, um documento bonito, como o documento que eu fiz em 2007, de um planejamento para 2020, e que a gente acertou os cenários de referência, e nada foi feito. Vira uma peça bonita, dizendo, coloquei meu nome embaixo desse documento, tenho orgulho de dizer que previ uma seca, né? E o mérito que eu tive foi a Folha de São Paulo vir atrás de mim, dizendo por que o governo não fez nada nesse meio tempo. É isso. Ficamos abertos ao debate. Obrigado, Tércio, pelas suas colocações. Felizmente, a gente está com o tempo já chegando ao final, né? Tenho certeza que esses 4 painéis de hoje, com esses 4 assuntos que nós discutimos, continuarão sendo o tema do Brasil Export para frente, porque a gente precisa continuar discutindo, a gente precisa continuar participando e aproveitar o cenário que a gente tem hoje, né, com o Ministério da Infraestrutura, com todo o trabalho que vem sendo feito por essa equipe, junto com o ministro Tarcísio. Então, certamente, esse tema continuará nas discussões do Fórum Brasil Export. Queria, então, aproveitar aqui e passar a palavra para o Tito, para que, por favor, em 2 minutos, faça as suas considerações finais. Queria agradecer, primeiramente, ao Tércio, né, Tércio? Tomara que a minha chefe tenha escutado sua fala, mas agora, falando e agradecendo de uma maneira geral, eu agradeço mais uma vez a organização do evento. Como eu falei, eu tive a oportunidade de assistir alguns painéis, todos de excelente nível, que suscitaram debates e ideias que eu acho que poucos eventos conseguem chegar a esse nível, né? Então, muito obrigado à organização do Brasil Export, em nome do Ministério da Infraestrutura e da secretária Natália Marcassa, para a gente poder falar um pouco de planejamento. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui, em poucas palavras, que a gente está desenvolvendo uma lógica de planejamento sistêmica, né, onde você tem desde o planejamento mais estratégico, passando por planos táticos, né, setoriais, que vão fazer a ponte com
com iniciativas e ações mais operacionais do Ministério. Esse planejamento, ele vai ser institucional. Alguma parte já foi institucionalizada, como eu tive a oportunidade de mostrar em alguns atos normativos, né? Vai ser formal, né? É um plano, né? Pegando a última fala do Técio aí, que sim, ele vai ser atualizado, a gente vai ter um plano de longo prazo, mas que passa por revisões periódicas, né? Com base em dados e indicadores. Então, sempre que a gente identificar uma necessidade de melhoria com bases técnicas e objetivos, a gente tem a oportunidade de fazer atualizações. É um plano integrado e sistêmico, né, como eu falei, e integrado no sentido que a gente considera todos os modos de transporte pessoas e transporte bens, né, numa visão, inclusive, de corredores, da gente tentar facilitar os fluxos, uma lógica de fluxo, né, não adianta eu investir em ações isoladas pelo país, ao passo que eu tenho que garantir que pelo menos alguns fluxos saiam da origem e cheguem no destino, ou seja, priorizar aqueles investimentos que deem maior resultado no contexto dos corredores e do plano de transporte. E, por fim, né, e não menos importante, que esse plano tenha uma forma de ser acompanhado e implementado. Como diz o secretário executivo aqui do Ministério, né, é um plano com método e disciplina para que a gente possa acompanhar como esse plano está sendo executado. Então, agradeço mais uma vez e me despeço aqui, passando a palavra para o nosso mediador. Obrigado, Tito, pela sua participação e pelas suas contribuições. Queria agora passar a palavra, então, ao Antônio Carlos Sepúlveda, para que faça as suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, parabenizar aí meus colegas de painel, acho que todos introduziram temas muito importantes. Eu gostaria só de concluir chamando a atenção que planejamento de Estado é muito diferente de plano e projeto, né? Eu, assim, acredito muito que um planejamento de Estado vai dar ao Brasil um conforto, uma base para um desenvolvimento racional da sua estrutura logística. Eu acho que ele jamais vai ser confundido com a marra, jamais vai ser confundido com tudo que a gente faz hoje, PNLP, PNLT. Ele não deve tratar de temas micro, mas sim dos resultados que a gente espera na aplicação dos recursos, em como a gente quer fazer logística no Brasil no longo prazo. O futuro é impossível de se prever, não tem o menor significado se vai crescer, se não vai crescer. Acho que o planejamento é mais o como a gente vai fazer e como a sociedade espera interagir com a logística, que benefícios ela quer tirar disso. Acho que comentaram aí, acho que foi o Técio que falou da parte tributária, né? Eu acho que tudo isso faz parte, tudo isso deve ser discutido para que a gente tenha um país mais racional. Então, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns a todos aí que participaram. Parabéns, Fabrício, pela organização do evento. Obrigado. Alô. Obrigado, Antônio Carlos, por sua participação e contribuições. Sérgio Aquino, quer fazer suas considerações finais em 2 minutos? O Frisolit que vai contar no relógio. Só 2 minutos? Só 2 minutos. Deixa eu ser rapidinho. Primeiro, destacar, parabenizar, inclusive, todas as boas notícias que o Tito nos trouxe aqui, não é? De mostrar que o governo está trabalhando por planos de Estado. Se nós não tivermos aprovação legal, nós não teremos planos de Estado. Foram planos de Estado que levaram a Coreia do Sul para onde ela está. Foi planos de Estado que levaram Singapura para onde está. E eu queria só contar dois casinhos que eu acho que são importantes aqui. Primeiro, contar uma experiência que o Bussinger relata até numa matéria que ele publicou. Uma comitiva de brasileiros, e rapidinho eu vou terminar mesmo, vou cumprir o tempo. Foi visitar Singapura para discutir planejamento.
Depois que o pessoal de Singapura, recebendo a comitiva brasileira, falou sobre planejamento, explicou tudo, como eles fazem, não é? Planos de Estado, um brasileiro levantou e falou assim, não, mas tudo bem, isso é como se planeja, né? Mas a gente sabe que na hora de fazer, do como faz, não é o que planeja, né? Aí a tradutora traduziu, a moça lá de Singapura falou, eu não estou entendendo. Repetiram umas 3 vezes, ela disse, não estou entendendo. Até que o Bussinger levantou e falou, olha, porque falaram, deve ser problema de tradução. Aí o Bussinger levantou e falou, não é problema de tradução, é problema de tradição. Porque em Singapura, a especialista dizia o seguinte, o que se planeja, se acompanha e se faz. Lógico que planos de longo prazo são revistos periodicamente. E o outro ponto que eu queria para encerrar, leiam o livro de Roberto Campos, Lanterna na Popa. E lá vocês vão ver que a Coreia, nos governos militares do Brasil, a Coreia do Sul veio aqui no Brasil para conhecer os planejamentos de Estado que existiam no Brasil, no Plano Nacional de Desenvolvimento, Plano 1 e Plano 2, para conhecer os planos de desenvolvimento de habitação, de educação, porque naquela época o Brasil ganhava da Coreia do Sul em qualquer coisa que se analisasse. E a Coreia levou os planos do Brasil e, num jantar de despedida da comitiva da Coreia no Palácio, aqui do Itamaraty, o chefe da delegação da Coreia disse assim, muito obrigado, Brasil, por nos mostrarem os planos de vocês. Nós esperamos daqui 20 anos, usando os planos de vocês, atingirmos o que vocês são hoje. Passou 20 anos, nós jogamos os nossos planos nos lixos, o nosso plano de Estado, e hoje comparem a Coreia do Sul com o Brasil. Então, planos de Estado é que desenvolvem o país. Se não tivermos plano de Estado, teremos grandes trabalhos feitos pelo time do ministro Tarcísio e corremos o risco de, num novo governo, ser tudo jogado no lixo, como em outros governos anteriores que já vivemos, inclusive governos de mesmo partido que mudaram toda a política que estava sendo desenvolvida em infraestrutura. Então, plano de Estado já. É isso que eu gostaria de terminar. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Tércio, por favor. Bom, concordo com o Sérgio, acho que é importante a gente mudar a nossa tradição, né? Mas a tradição começa em comparando os países quando a gente usa de exemplo. Eu tomo muito cuidado quando eu comparo o Brasil com outros países. E os países que nós citamos nesse bloco aqui são países que o sistema político ele é pouco democrático. Então a gente tem que fazer escolhas, né? Não estou fazendo nenhuma apologia aqui à mudança do nosso regime atual. Agora, o que não podemos é ter um pluripartidarismo hoje que impera no país, que acaba virando uma panaceia de números numa eleição, e é justamente por essa panaceia que a gente não consegue mudar a tradição. Porque para cada voto no Congresso eu preciso negociar um cargo, eu preciso negociar alguma coisa, preciso trocar alguma coisa para poder votar. E votar numa coisa que é óbvia, né? O bem do país é óbvio. Devia ser mandatório, qualquer congressista, seja de qualquer esfera municipal, estadual, federal, a votar pelo bem do país. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, acho que mudar a tradição começa de a gente fazer uma reflexão no nosso sistema político e organizacional também, porque hoje você tem um Ministério Público que ele governa mais que o Executivo, né? Você tem um sistema judiciário que ele é feito para protelar projetos, né? Ou políticas. Enfim, a gente precisa fazer um planejamento de Estado do Estado, antes de fazer um planejamento político, um planejamento de Estado setorial. Obrigado, Tércio. Presidente Maiara. Eu fiquei com a parte mais difícil, né? A última a falar, né? Depois desses
4 aí ensinando... Você começou, você termina. Eu concordo plenamente com o que o Tércio falou. A gente precisa, primeiro, tradição e política, né? Para a gente mudar, como o Tércio comentou também, a questão das nomeações. Eu sofri lá no Ceará. Imagina uma mulher no Ceará, de outro estado, por que é mulher e por que é de outro estado? Então, a gente ainda sofre com isso, né? Então, precisa primeiro mudar a cultura, a gente precisa primeiro mudar os nossos governantes, né? Não é mudar, escolher bem, né? Eu acho que o poder está nas nossas mãos de escolha e daí nascem as políticas de Estado. Tudo que, assim, o que eu já vi de 10 anos para cá, de Secretaria de Portos, a evolução do setor portuário, a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente está engateando. Engateando não, a gente já está um menininho ali de uns 5 anos, mas a gente teve como o Antônio Carlos perguntou assim, eu não conheço o PNLP, eu não vi, né? Tenho plena consciência, eu participei da elaboração, meu nome está lá no primeiro, mas eu sei que a maioria dos portos não conseguiram implementar, talvez por conta de priorização mesmo dos governos de Estado, que não deram foco naquilo e aquilo ficou engavetado. Então, como o Sérgio Aquino falou, tem que planejar e tem que executar. Então, eu vejo cada vez mais os últimos governos investindo no planejamento. Concordo plenamente de que a diretoria de planejamento tem que ser, com certeza, mais importante. E eu vou te dizer mais, talvez a diretoria de operações e infraestrutura seja subordinada da diretoria de planejamento, porque vai executar o que o planejamento mandar, né? Não tem a infraestrutura... Teria que... Fui até um pouco mais além, né? O pessoal da infraestrutura vai brigar comigo aí, mas eu, como da área de planejamento, sou defensora de que a gente tem que fazer e a gente tem que executar. Mas fiquei muito feliz com a notícia do Tito, de ter essa audiência pública. Queria dizer que eu, tanto como Companhia Docas do Ceará, como a BEP, a gente está à disposição, se o Ministério precisar de alguma informação, solicitar algum dado dos portos públicos, a gente pode estar aí ajudando no apoio de levantamento de dados. A gente está fazendo um trabalho lá, em sequência do Tércio, na administração da BEP, já deixou um legado excelente, e a gente está conduzindo aí isso para mudar a tradição, para mudar a logística do país, né, e desenvolver, e eu acho que a gente está num momento único. A gente comentou aqui em outros painéis, a gente está num momento único de união do setor logístico, do setor portuário. Acho que nunca se viu tantas federações e associações, né, trabalhando em conjunto. Eu falo muito com a FENOP, falo com a BTP, com a ATP. A gente tem tido reuniões, principalmente agora, durante a pandemia, a gente fez essa aproximação muito grande. Eu acho que daí a gente vai conseguir evoluir cada vez mais para políticas de Estado, para políticas integradas no setor logístico. É isso. Obrigado, presidente Maiara. Para encerrar aqui, eu vou plagiar algum dos meus antecessores, né? E anotei ontem, quando o presidente Júlio Castiglione falou da desestatização, e lá no final ele fez uma lista de tudo que precisava mudar. Precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, precisa mudar aquele outro. E no final, ele disse: nós precisamos mudar a sociedade. Ou seja, a sociedade precisa entender o momento que a gente está, e nós precisamos ser agentes dessa mudança. Assim a gente vai conseguir. Obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Casemiro Tércio Carvalho, senhor Antônio Carlos Sepúlveda, a senhora Maiara Chaves, o senhor Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva, o senhor Ricardo Molitzas e o senhor Sérgio Aquino, participantes do 4º e último painel do Brasil Export 2020. Muito obrigado pela presença de vocês. Podem tomar os seus assentos. Nós faremos um breve intervalo e voltamos
Na sequência, com a leitura da Carta do Brasil Export 2020, a cerimônia de encerramento com a presença do ministro Tarcísio Gomes de Freitas e a solenidade de entrega do Prêmio Portos Mais Brasil, também com a presença do ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Peço a gentileza de que os conselheiros nacionais fiquem próximos aqui do palco para participarem da próxima solenidade. Conselheiros nacionais, por gentileza, próximos aqui ao palco à minha esquerda, para a próxima solenidade. Obrigado.